Bem-vindas ao Herstory, mais um episódio. Avisos paroquiais do dia, todas as informações sobre o Herstory, Instagram, página TikTok, o site do Herstory, tudo vai estar aqui embaixo no vídeo ou na bio. Pra quem gosta de histórias sobre mulheres que criam, sobre mulheres inventoras, sobre mulheres na história da arte, da literatura, do mundo, sigam aqui o canal, sigam as páginas do Instagram, no TikTok, vão no site, dá uma olhadinha lá, mandem sempre indicações de quem vocês querem ouvir sobre. O vídeo de hoje começa porque eu tava aqui num sábado na minha casa lendo este livro, Mulheres, Mitos e Deusas, o feminino através dos tempos, da Martha Robles, que estava na paz da minha residência, quando comecei a ler uma das partes do livro, que era sobre Lilith. Lilith, eu não sei falar Lilith, então eu vou falar Lilith, ok? Comecei a ler toda vez que eu leio sobre a figura da Lilith ou da Eva, eu fico estressada, fico irritada, e dessa raiva me fez parar o meu sábado e vir aqui gravar o vídeo e falar sobre elas, porque estou com raiva. Basicamente, a minha raiva se resume que na história das duas a gente tem um ponto em comum, que é o Adão é sempre um tonhão que não aceita que a Lilith quer ser igual a ele, e daí eles brigam, e daí ele vai lá fazer mimimi, queixinhas pra Deus, e a Lilith se ferra, ou ele cai no conto da Eva e come a fruta, e a culpa é da Eva, porque ele não tem um pingo de senso crítico, não consegue pensar por si. E basicamente o resumo dessas duas histórias é que o homem é um tonhão que sempre cai no que a mulher fala, e daí a mulher tem que se diminuir, ou ser submissa, ou ser quietinha, com o disfarce de ser a sábia, porque se ela for too much, se ela for muito, se ela for todo o potencial dela, o homem não aguenta e faz merda. Basicamente, essa é a história dessas duas histórias. Mas eu vim aqui pra falar... Eu tenho que me acalmar. Eu fico muito brava. Eu tenho que me acalmar. Vamos lá. Eu vim aqui falar pra vocês sobre a história da Lilith e um pouquinho do paralelo com a Eva. Porque se eu falo sobre mulheres criadoras, nada mais importante do que falar da mulher Master Blaster que criou o quê? O pecado original, não é mesmo? Então vamos para a história de hoje. Quem é adepto da Bíblia Sagrada, do cristianismo, talvez não tenha tanto conhecimento da história da Lilith, porque ela só é mencionada uma vezinha ali em Isaías alguma coisa e fica por isso. Só que a Lilith está nas entrelinhas. Tá nas entrelinhas da Bíblia. E como que ela tá nas entrelinhas? Ali em Gênesis, olha só, vamos pra aula de catequese agora. Ali em Gênesis, a Bíblia fala que Deus, no sexto dia, criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas não só isso, ele fala o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos. Sexto dia. No sétimo, Deus descansou. Depois, passa um tempinho, a história diz que Deus pegou o homem que ele havia formado e colocou no Éden. E depois de colocar ele no Éden, Deus pensou: não é legal deixar ele sozinho, vamos criar uma parceira pra ele. E nisso, ele vai lá, pega um pedaço da costela, cria Eva e leva pra Adão. Só que se na história, no sexto dia, ele tinha criado homem e mulher, como que depois ele criou a Eva? Não faz muito sentido, não é? Então, aí que tá as entrelinhas da Lilith na Bíblia Sagrada. A Lilith foi a primeira Eva, que foi feita da terra, do barro, da mesma forma que Adão. Ou seja, não foi feita da costela, não foi feita ali de uma posição de submissão que veio de Adão. Ela foi feita do mesmo material que Adão. A Lilith sabia disso, porque a Lilith tinha senso crítico, diferente do tonhão. Antes que eu continue com a história da Lilith, é importante dizer que existe uma versão que diz que Adão não teria gostado da primeira Eva e pediu pra trocar. Mas como é que não vai gostar? Ele não conhecia nada. A pessoa não sabia nem o que era A mais B ali. Vai gostar do quê? Se não tem nada pra comparar com? Então essa história é meio frouxa. Vamos pra história que a gente acha que é verdade aqui. A Lilith é conhecida por ser a rainha do mundo inferior. Isso pelas suas aspirações pecaminosas, pelos seus atos reivindicatórios. E como a própria Martha Robles fala, por incitar os romances ilícitos. Ao mesmo tempo, a Lilith é o sinônimo da liberdade, da rebeldia, da não submissão.
Eu gosto muito mais dessa parte. No geral, todas as versões das histórias da Lilith meio que são muito próximas da versão registrada no alfabeto de Ben Sirá, que é da época medieval. Nessa obra existem provérbios e contos em hebraico e aramaico. E essa também é a fonte literária que popularizou o que a gente conhece hoje pela história da Lilith. A história seria essa de que a Lilith foi feita do barro, assim como Adão. E tendo conhecimento da igualdade, ela reivindicou isso. Ela se recusava a ficar na posição de submissão do Adão. E isso, principalmente, refletia na história, na posição de estar embaixo do homem no momento do ato sexual. Ela tinha completa convicção da sua condição de igualdade e que também deveria ter os mesmos prazeres que o homem, os mesmos direitos que ele. A Lilith vai lá e exige que o Adão mude o comportamento dele, porque se ela é igual a ele, eles têm que desfrutar do mesmo prazer na hora do sexo. Não é só ela dar prazer a ele, mas ele também tem que dar prazer a ela. Isso gerou várias discussões entre o casalzinho. O Adão disse que não, que ela que tinha que deitar embaixo dele, que ela que tinha que dar prazer a ele, que ele não ia ceder os desejos dela. Ela ficou braba e foi embora. O Adão foi lá fazer queixinhas, reclamar dela pra Deus. Adão, muito mimadinho, não é mesmo? Porque Deus atendeu os desejos dele. E com essas queixinhas, Deus mandou 3 anjos pra terra pra ir atrás da Lilith e disse que se ela não voltasse pra casa, ia matar 100 dos seus filhos a cada dia. Os mensageiros que foram atrás da Lilith seriam Senoi, Sansanui e Samangaluf. Eu não sei pronunciar os nomes, me desculpem, e não consigo decorar também. Mas eles vão atrás dela, andam pra cima e pra baixo e encontram ela no Mar Vermelho. E daí eles falam pra ela, por favor, volta pra casa, se submete a Adão, satisfaça os desejos dele, porque assim tu evita a cólera do seu criador. É basicamente essa mensagem, assim, olha só, abdica de ti mesma, faz os desejos desse mimadinho Tonhão, porque assim Deus não vai ficar brabo e não vai matar teus filhos, entendeu? É basicamente essa mensagem. Lilith falou que não. E daí eles falaram, então tá bom, então a gente vai matar os teus filhos. Então ela falou, ok, então se você matar os meus filhos, eu vou matar todos os filhos que vierem e cruzarem o meu caminho. Para os meninos, ela disse que poderia eles até o 8º dia. Mas para as meninas, essa ameaça se prolongava até o 20º dia. Que inclusive, ainda hoje, segundo o livro da Martha Robles, existem algumas práticas de danos ao corpo feminino que se fazem até hoje em algumas religiões muçulmanas, no 20º dia. Mas ela disse que ela não mataria aqueles que portassem algum amuleto com o nome dos 3 anjos e essa proteção também se estenderia às mulheres grávidas. Então, eles ficaram ali com a esperança que a Lilith não fosse tão má. Depois da Lilith deixar o Adão, cria-se a Eva para dar uma parceira para ele. E fica essa dualidade da ideia entre a mulher boa e a mulher má. Sendo a Lilith a mulher má porque ela exige igualdade. Ali a história da Bíblia já é meio que um aviso, assim, dizendo, olha, se vocês quiserem demais, se vocês quiserem ser iguais, vocês vão se ferrar, porque vocês não podem ser igual ao homem. E a Lilith, por querer sentir o mesmo prazer que o homem, por querer ter os mesmos direitos ou por querer usufruir da igualdade, por ser feita do mesmo barro que o homem, ela é punida. E a condição dela ter uma vida não amaldiçoada seria ela voltar e submeter os desejos de Adão, sem ficar reivindicando seus próprios desejos. Depois, Eva vem como essa ideia de ser criada da costela de Adão na ideia de submissão para servi-lo. Mesmo sendo a mulher boa da história, ela também tem a atribuição, obviamente, do pecado, do orgulho, da questão da maçã, que ela vai lá e convence o Tonhão, porque o Tonhão não tem senso crítico e faz o que ela manda. Assim, ó, que me raiva que me dá essas coisas, gente. Pra Lilith é atribuída a imagem do demônio noturno. É o demônio da tentação. Ela só é demônio porque ela queria ser igual ao homem e Adão se recusa, porque isso seria contra a ordem natural. Ai, gente, é um discurso bem conservador, não é mesmo? A gente tem muitas red pill com essa merda. E daí ela vai lá e diz assim, ó, eu renuncio, então, do paraíso pra ter meus direitos. E Deus não gosta disso. Eu honestamente acho que eles apagaram essa parte da Bíblia, do cristianismo,
Pra não dar ideia. Porque eu acho essa história dela muito boa. Eu, por exemplo, ia adorar ser ela se eu tivesse lido isso na Bíblia. Eu não ia achar que isso é uma coisa ruim. Então, assim, acho que eles não dão muita ideia, né? Porque eles não gostam da ideia pra mulher. Então, eles tiram a Lilith e só meio que deixam ali subentendido que houve uma mulher antes. E depois veio a Eva. E daí pra Eva só fica ali o pecado da maçã. Sendo Lilith ou sendo Eva, fica atribuído à mulher, obviamente, todos os males do mundo, né? Todos os pecados, todas as maldades do mundo. Porque as mulheres sempre têm essa natureza, segundo essas histórias, de corromperem o homem, de tirar o homem, tonhão, do estado de pureza dele e trazer todos os males do universo. Eu quis falar delas aqui, né? Porque criadoras dos pecados originais é bom trazer as primeiras criadoras de tudo pra cá. A Lilith fica como um aviso de que a esposa não pode se insurgir contra o seu marido e reivindicar os seus desejos. Do contrário, ela vai ser substituída por uma mulher submissa, que venha realmente da costela do homem e que se submeta às vontades do homem. Mas ela também, na religião, é lembrada no momento das brigas matrimoniais, no momento das separações dos casais e nos castigos que recaem sobre as mulheres quando elas desafiam as normas sociais. Do outro lado, nós temos a Eva, que é influenciada pelo diabo a comer a maçã que conteria toda a sabedoria. E não só isso, ela influencia Adão. Mas ela não influencia qualquer homem, ela influencia o mais puro dos tonhão, entendeu? Basicamente é o que a Bíblia fala, em outras palavras. Porque ele era super puro, mas era um tonhão. A história basicamente mostra que a Eva tem um caráter pensante, um senso crítico, que ela realmente toma suas próprias decisões. E a mensagem bíblica é basicamente que a mulher não pode fazer isso, né? Porque senão recai sobre ela a culpa de todos os males do mundo. E a vergonha, e a expulsão, e blá 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 blá. A religião coloca na posição da mulher a figura sempre do ser mais irracional, do par. E com isso, o ser que tem uma maior propensão à queda, aos pecados, a ser influenciada. Ao mesmo tempo que a mensagem que fica da religião nessa história é a de que a mulher tem que suprimir os seus desejos e diminuir as suas vontades e a sua rebeldia para manter a paz dentro da própria casa. E isso seria disfarçado de sabedoria. A mensagem sempre se coloca no sentido de que você, mulher que é muito sábia, deve ser a cabeça do lar e não se deixar levar pelas suas próprias vontades, porque se você se deixar levar pelas suas próprias vontades, vocês vão influenciar este tonhão que está do seu lado e esse tonhão vai fazer merda. Basicamente, é assim que funciona. Infelizmente, essa é a mensagem que fica por muitos e muitos tempos, e ainda hoje, porque ainda o discurso conservador traz essa mesma premissa de que a mulher sábia é aquela que edifica o lar e que mantém a organização dentro da própria casa e cuida da casa e do seu próprio marido para que ele possa se manter na sua missão principal de ser o provedor. Porque se ela se rebelar ou se ela sucumbir às vontades, é muito provável que este homem, que não tem senso crítico nenhum ao lado dela, vai sucumbir às vontades e não vai ser bom. Então recai sobre a mulher toda a responsabilidade, não só sobre a sua própria vida, como também a do Tonhão que tá do lado, que é a responsabilidade de não deixar que ele faça as coisas erradas. Porque se ela for muito fiel a si própria, ele vai errar, porque ele vai ser influenciado por ela. Não consigo desver nessas histórias maior ofensa ao senso masculino. Não consigo parar de ver o quanto a história coloca o homem como um ser totalmente influenciável que não consegue pensar por si próprio, porque tanto para Lilith quanto para Eva, o Adão não tem senso nenhum.
Tipo, não, é um tonhão nas duas histórias. Na primeira, ele se revolta porque ela tá exigindo muito e ele vai fazer reclamação lá pra Deus e fala, ai, ela tá ali, mimimi. E daí Deus manda 3 anjos atrás da mulher pra dizer, por favor, suprime teus desejos, por favor, aceita ser submissa ao Adão pra ele não ficar chateado e assim vai ficar tudo bem? E ela diz que não. E daí ele dá uma Eva que vem da costela dele, então já pressupõe a submissão e a não igualdade. E a Eva ainda assim vai lá e sucumbe e come a maçã porque ela quer saber mais sobre tudo. E influencia Adão, e Adão não tem senso nenhum, não tem senso crítico nenhum, não consegue pensar por si próprio, e vai lá e faz a mesma coisa, porque nas duas versões o homem é um tonhão, porque a única coisa que ele sabe é reclamar pra Deus que de um lado ali ele não tá fazendo o que ele quer, e do outro que a culpada de tudo é a Eva, porque ele era o mais puro dos puros e por isso que ele caiu na tentação. Ai, gente, que ódio que me dá. Enfim, eu achei muito bom trazer isso aqui pro Hurter pra gente entender um pouco da culpa que a mulher sente por querer sentir demais. A culpa que nós temos sobre o desejo, a culpa que nós sentimos sobre querer ter prazer, a dificuldade que até hoje as mulheres têm de ter uma conversa aberta sobre sexualidade, sobre falar com as amigas sobre sexualidade. Todas essas questões vêm de um padrão social de que o sexo é uma coisa maligna e que a mulher não pode querer sentir prazer demais, porque se ela quiser, ela é perversa demais por querer gozar. É perversão, entendeu? Então, é muito interessante aprender o quanto a Lilith é colocada como essa versão demoníaca, simplesmente por exigir sentir o mesmo prazer que Adão na hora do sexo, simplesmente por querer também estar em cima na hora do sexo e não na posição de submissão apenas dando prazer a ele. Se a gente pensa um pouquinho, a gente vê o quanto a nossa sociedade é corrompida pelas vergonhas que vêm a partir do corpo feminino. Outra vergonha, a gente não fala nem direito sobre menstruação, gente. Pelo amor de Deus, a gente não fala abertamente sobre uma coisa que é completamente natural, porque nós temos vergonha das coisas que vêm do corpo feminino. E tudo isso vem desses contextos. Não digo que é só culpa da religião, mas a religião tem uma forte culpa nessa história toda, já que todos esses contos são mensagens, subliminares ou não, sobre o que a mulher pode ou não pode fazer, sobre o quanto ela é valiosa para a sociedade a partir do que ela decide ou não fazer com o seu corpo. Quanto menor for o desejo sexual ou a vontade da liberdade, mais valiosa supostamente seria nesses discursos conservadores. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Me irritei muito no meu sábado de manhã, então vim aqui desabafar um pouco. Me contem o que vocês acharam. E se eu pronunciei coisas erradas, outras histórias erradas, porque eu não sou muito estudiosa da religião, dessas histórias religiosas, me corrijam aqui nos comentários. Com educação sempre, por favor, aqui a gente é um povo muito querido um com o outro, tá bom? Beijinho, tchau!